Fala, minha gente, bem-vinda aí, bem-vindo. Vamos embora dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai, nessa aula aqui, falar um pouquinho sobre processo legislativo, tá? Então eu vou tentar trazer aqui, né, revisar alguns pontos que vocês já conhecem sobre processo legislativo, mas tentar dar uma aprofundada e ver como é que isso pode ser eventualmente cobrado, né, numa questão aí de prova. Tentar, obviamente, colocar em prática e a gente revisitar um tema que é muito importante para a nossa prova, que é o tema aqui de processo legislativo, tá bom? Então, eu já vou, sem mais delongas, colocar na telinha de vocês. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse artigo, tá? Com esse artigo aí, 61 do texto constitucional, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela, é o artigo, ó, 61 do texto constitucional federal, e a gente, né, tem ele como ponto de partida. Mas olha só, antes de falar propriamente desse artigo 61, deixa eu só te explicar uma coisa. O que é o processo legislativo propriamente, né? Vejam, o processo legislativo é um conjunto de regras, né, um conjunto de procedimentos que, em sendo seguidos aqui, vai dar origem a um ato normativo de natureza primária, né? Ou seja, a um daqueles diplomas normativos que estão lá no artigo 59 do texto constitucional. Então, quando se segue as regras estabelecidas pelo texto constitucional, o resultado final desse processo legislativo vai ser, por exemplo, uma emenda à Constituição, uma lei complementar, uma lei ordinária ou algo nesse sentido. É por isso que quando a gente está falando de processo legislativo, a gente pode usar a seguinte expressão, né? Devido processo legislativo ou devido processo legal legislativo. O que é isso? São o respeito, né? É o respeito que a gente precisa ter às regras do jogo, as regras procedimentais que a Constituição impõe para que uma lei, uma emenda, né, um decreto legislativo, uma medida provisória, por exemplo, sejam aqui efetivamente criados. Então, devido ao processo legislativo, né, ou o processo legislativo em si, é isso, é um conjunto de regras que precisam ser seguidos aqui para que desague, né, na criação de um ato normativo primário. E lembrando, né, qualquer vício aqui, né, no procedimento, na iniciativa, na forma, no quórum, faz com que haja um vício formal, né, de inconstitucionalidade, e aquele diploma normativo aprovado fora dos parâmetros constitucionais pode aqui, naturalmente, ser impugnado através de uma ação direta, né, de inconstitucionalidade. Então vamos tomar cuidado porque o processo legislativo ele basicamente tem esse intuito, né? Deixa eu colocar na telinha de vocês aí, para a gente poder olhar. Olha aqui, ó. Esse é o artigo 59, que traz exatamente aquilo que eu falei para vocês agora. Atos, né, normativos, atos aqui, ó, normativos primários, ok? Então, ó, atos normativos aqui primários. Por que atos normativos primários? Porque esses diplomas, esses atos aqui, ao serem criados, cada qual com o seu processo legislativo específico, vão inovar na ordem jurídica. Então, uma emenda, quando ela é criada, ela promove uma inovação na ordem jurídica. E essa inovação aqui, ó, ela vem exatamente através do estabelecimento de direitos, né, e de obrigações. Os atos normativos primários aqui, pessoal, vão inovar na ordem jurídica e vão criar direitos e obrigações para aqueles que são, né, destinatários daquela legislação. Ah, Helder, mas o decreto regulamentar, ele não inova na ordem jurídica? Não. O decreto regulamentar, ele não cria direitos e obrigações. Ele não é um ato normativo primário, né? Eu falei isso, inclusive, na aula sobre a DIN. Decreto regulamentar aqui, ele apenas minudencia, ele apenas detalha o modo de cumprimento, né, ou de aplicação de uma determinada lei. Então, ele não vai criar direitos e obrigações. Não vai inovar na ordem jurídica, ele vai apenas procedimentalizar o cumprimento de uma lei, tá? Ah, criou-se ali no âmbito da administração pública federal um ministério, tá? E esse ministério aqui, né? Esse ministério aqui vai ter quantos servidores? A partir de quando ele começa a funcionar? E o horário de trabalho? Quais são os cargos? Então veja, decreto regulamentar vai apenas fazer o quê? Minudenciar, detalhar o modo de aplicação de uma lei. Mas atos normativos são exatamente esses que vocês estão vendo aí, ó, atos normativos primários. Esses aqui precisam passar por um processo legislativo específico, tá? Óbvio, a gente pode falar aqui de um processo legislativo geral, né? Um processo legislativo comum,
que vai dar origem, por exemplo, a uma lei complementar, uma lei ordinária, e você tem vários processos legislativos especiais aqui. Porque olha só, para criar uma emenda à Constituição, você tem um processo específico, né? Para criar uma medida provisória ou converter uma medida provisória em lei, você tem um outro processo legislativo, né? Para criar uma lei delegada, a gente tem um outro processo legislativo específico, uma resolução idem, tá? Então, perceba que nesse aspecto aqui, né, nós podemos falar em um processo legislativo comum, né, que é o processo legislativo de criação de uma lei complementar e de uma lei ordinária, e eu posso falar de processos legislativos aqui especiais, porque existe um processo específico para criar uma lei, uma emenda à Constituição, uma lei delegada, né, a medida provisória ela precisa respeitar regras especiais, o decreto legislativo, resoluções e assim sucessivamente, tá? Então, não esqueçam desse panorama aqui, né, inicial. E só lembrando que o parágrafo único do artigo 59, ele fala dando conta de que uma lei complementar irá dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né? Então isso está aqui, ó, exatamente na Lei Complementar 95/98, que é uma lei que trata exatamente sobre redação, né, sobre técnica legislativa propriamente, né? Então é uma lei bem interessante para quem trabalha com isso na prática, né? Como criar uma lei, o que é um artigo, um inciso, uma linha, um parágrafo, né? Quando é que isso deve ser, quando é que isso deve existir, quando é que isso não deve existir. Então, essa lei ela é muito interessante nesse sentido, né? O pessoal que geralmente estuda para as carreiras legislativas estudam bastante essa legislação porque ela é bem específica, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui, tá? Deixa eu voltar na telinha de vocês, a gente vai seguir aqui. Então, ó, esse é o artigo 61, que vocês precisam ter uma atenção especial, né? O artigo 62, que trata sobre medida provisória, enfim. Né? Desse artigo 59 para frente, né? O 60 vai tratar especificamente sobre emendas à Constituição, mas do artigo 59 para frente vale a pena, né, a gente ter uma atençãozinha especial, trabalhar bem, fazer uma leitura, observar os detalhes, porque isso vai trazer tranquilidade para a gente poder responder a nossa prova. Mas olha só, antes de falar um pouquinho, né, desse artigo 61, deixa eu só mostrar para vocês aqui alguns aspectos, tá? O processo legislativo, ele basicamente tem 3 fases, tá? Deixa eu voltar na telinha aqui, a minha imagem pequenininha. Essa estrutura que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, né, na telinha. O processo legislativo ele compreende aqui 3 fases, tá? É a chamada fase introdutória, a chamada fase constitutiva e a chamada fase complementar. O que são essas fases aqui, né? O processo legislativo ele é um todo complexo, né? Ele tem um conjunto de procedimentos que precisam ser respeitados e conforme o que eu acabei de dizer, se esse processo legislativo ele não é respeitado, o fruto normativo daquele processo é inconstitucional, né? Por vício de iniciativa, por vício, né, quanto ao quórum de aprovação, por vício quanto à forma propriamente de votação, né? Então, o processo legislativo ele tem algumas fases. Nós temos aqui a fase que nós vamos chamar de introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Vejam, a fase introdutória é aquela que nós vamos chamar aqui de fase de iniciativa, ou seja, quem tem competência para propor um projeto de lei, por exemplo. Quem é que pode propor um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, né? Essa iniciativa aqui, quem pode acender a fagulha do processo legislativo, pode se dar ao menos de 2 formas, né? Nós podemos falar aqui de uma chamada competência privativa ou de uma competência concorrente, né? Privativa só quando uma instituição, um órgão, né, ou uma pessoa tem legitimidade para propor aquele projeto de lei, só ele, e somente ele, né? E a competência concorrente, como o próprio nome já diz, é porque essa iniciativa ela pode ser partilhada, né? Ela pode ser partilhada entre uma instituição e uma pessoa, um agente político, tá? Então, a fase introdutória, ela compreende aquela fase inicial, ela compreende a iniciativa, o protocolo, a apresentação do projeto de lei versando sobre aquela determinada matéria. E essa iniciativa aqui, ela pode ser, né, uma iniciativa privativa, ela pode ser concorrente. Para a gente trabalhar essa primeira parte aqui, pessoal, e aí eu volto para mostrar para vocês, é de suma importância a gente olhar o artigo 61. Vou desaparecer aqui da tela. Artigo 61 do texto constitucional. Ele é extremamente importante para os nossos estudos. Por quê? Porque, primeiro, olha só que detalhe interessante. Veja o que é que ele diz no caput do artigo 61. Ele fala assim, ó, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, perceba aqui um detalhe, vou voltar a minha imagem pequenininho aqui, perceba um detalhe nesse caput aqui, né, que vocês estão vendo na tela, do artigo 61. Percebam que o caput do artigo 61, ele coloca cada um dentro do seu quadrado. Então ele vai dizer assim, olha, um membro ou uma comissão da Câmara pode apresentar um projeto de lei, um membro ou uma comissão do Senado pode apresentar um projeto de lei complementar ou de lei ordinária, o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, né, o Procurador-Geral da República. Então, isso aqui, no final das contas, que a Constituição está fazendo, é colocando cada um dentro de um potinho. Então, isso aqui é o seguinte, olha só, querem criar cargos de analistas no Supremo Tribunal Federal, técnicos e analistas para realizarem um concurso específico, né? Fica óbvio aqui que não é do presidente a legitimidade para apresentar um projeto de lei para criar cargos no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo, tendo essa competência, ele próprio vai apresentar o projeto de lei. Ele próprio tem melhores capacidades aqui para defender o interesse, né, da própria estrutura e do funcionamento desse respectivo tribunal. É por isso que aparece muito em prova, geralmente quando você tem um caso, um enunciado lá falando, houve a apresentação de um projeto, né, por parte de um grupo de parlamentares para criar um ministério, né, no âmbito do governo federal. Está errado. Por quê? Porque quem é que vai apresentar um projeto de lei de iniciativa, né, ou melhor, um projeto de lei que verse sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo? É o Presidente da República, o chefe do Poder Executivo. Então você vê muito esse atravessamento aqui, que não pode acontecer. Quando a Constituição, no artigo 61, fala, olha, podem propor, né, tem a iniciativa aqui, vou sumir da telinha de novo, tem a iniciativa aqui de lei complementar de lei ordinária, qualquer membro do Congresso Nacional, né, no caso da Câmara, do Senado, do Congresso, do Presidente da República, né, do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, etc., cada um dentro da sua própria estrutura, dentro da sua própria movimentação. Na Justiça do Trabalho, quem é que vai apresentar projeto de leis, né, para criar cargos lá na Justiça do Trabalho? Olha aqui, ó, tribunais superiores, né? O TRT, o TST vai apresentar um projeto de lei para criar cargos lá no próprio TST, no TRT, na Justiça de Primeiro Grau, lá do Trabalho. Então é cada um dentro do seu quadrado, cada um tem melhores condições aqui de defender os interesses da sua própria estrutura, né? O Tribunal de Contas da União, ele vai ter iniciativa para apresentar um projeto de lei. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essa iniciativa aqui, porque isso geralmente ajuda a gente a resolver vários casos concretos, várias situações apresentadas. Porque a lógica é essa, ó, cada um dentro do seu quadrado, tá? Esse artigo 61, ele é interessante por quê? Porque no parágrafo 1º, vocês estão vendo aí na telinha, ele vai apresentar o quê? Competência, né, de iniciativa privativa do Presidente da República. E aí o texto, ele é mais pródigo nesse sentido, né? Ele traz com um pouquinho mais de detalhes, né? Ele vai dizer, olha, é de iniciativa privativa do Presidente da República dispor ali, né, propor um projeto de lei que vai fixar ou que vai modificar o efetivo das Forças Armadas. Então, o projeto de lei que envolve Forças Armadas é de iniciativa do presidente. Um grupo de parlamentares ou um parlamentar não pode apresentar um projeto de lei sobre Forças Armadas. Forças Armadas pertencem ao Poder Executivo, cujo administrador máximo é exatamente o Presidente da República. Então, é ele quem vai propor aquele projeto de lei, né? E aí o inciso 2 continua dizendo, olha, é de iniciativa, né, privativa do Presidente da República, ou seja, só o Presidente da República, né, quem vai poder propor um projeto de lei criando cargos, funções ou empregos na administração pública direta, autárquica ou aumento de sua remuneração, tá? Então, criação de uma autarquia, a iniciativa de leis é do Presidente da República, né? Criação ali de eventualmente um novo ministério com seus respectivos cargos, é de iniciativa do Presidente da República, tá? A linha B do inciso 2, né? Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, né? Serviços públicos e pessoal, na administração aqui, ó, dos territórios, tá? Veja que não é de competência privativa do presidente o projeto de lei de matéria tributária, em geral. Existe projeto de lei que pode ser apresentado por um grupo de parlamentares em matéria tributária. Mas aqui, o que a linha B está falando é que, no caso da existência de territórios,
a regulamentação de matéria tributária naquele território, a iniciativa vai ser do presidente da República. Tá? Muito cuidado com essa sutileza aqui, porque você lê assodadamente e acha que só quem pode apresentar projeto de lei em matéria tributária, orçamentária, né, e etc., é o presidente da República. Não, ele pode nos territórios, é só dele a iniciativa. Mas hoje, numa situação concreta, sem a existência de territórios, há legitimidade concorrente aqui de um grupo de parlamentares, por exemplo, apresentar um projeto de lei versando sobre matéria tributária. Tá? Então, muito cuidado aí com essa sutileza, né? A linha C, servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, tá? Isso aqui é de iniciativa privativa do presidente, tá? Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Isso aqui tem um erro técnico, porque quando você vai ver a partir dali do artigo 137 da Constituição, que vai trabalhar sobre o Ministério Público, você vai ver que a Procuradoria-Geral da República, né, e o próprio caput do artigo 61 fala isso, que o PGR tem iniciativa legislativa, aí na linha D o texto fala que é de iniciativa privativa do Presidente da República, um projeto de lei que versa sobre a organização, por exemplo, do Ministério Público. Na verdade é uma iniciativa concorrente, tá? É atécnico aqui o texto, porque o PGR tem iniciativa também, ou seja, é uma iniciativa concorrente e não privativa, né? Criação e extinção de ministérios, claro, né? Isso versa sobre a estrutura e funcionamento da administração pública, né? Militares das Forças Armadas e o seu regime jurídico, né? E o parágrafo 2º aí fala de iniciativa popular. Então, muito cuidado aqui que esse parágrafo 2º fala como a iniciativa popular ela pode ser exercida, né? A iniciativa popular ela pode ser exercida, né, pela apresentação à Câmara dos Deputados, olha aí, ó. Então, uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular vai ser apresentado aqui exatamente à Câmara dos Deputados, né? De projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos 0,3%, né, dos eleitores de cada um deles. Então, esse é o requisito para a iniciativa popular a nível federal, tá? Lembrando que aqui a iniciativa popular é para leis, né? Não há iniciativa popular para emendas à Constituição Federal. A gente viu isso lá no artigo 60 do texto constitucional, beleza? Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui e prestem bastante atenção. Olhem só. Esse artigo 61, segundo o Supremo Tribunal Federal, se aplica no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios por força de simetria. Ou seja, o que é competência aqui, o que é iniciativa do presidente da República, né, por exemplo, deve ser guardadas as devidas adaptações de iniciativa do governador, de iniciativa do prefeito. Então, sei lá, se a gente está falando aqui, né, de Forças Armadas, a gente pode transpor isso daqui e dizer, olha, a iniciativa de leis para regulamentar aspectos da Polícia Militar do Estado é do governador do Estado. Ou seja, um parlamentar não pode propor um projeto de lei sobre estrutura e funcionamento da Polícia Militar do Estado, né? Um parlamentar não pode propor um projeto de lei para criar uma secretaria no âmbito do Estado. Por quê? Porque isso é iniciativa, né, basicamente aqui, privativa do governador do Estado por força de simetria. Então, aquilo que é iniciativa do presidente, iniciativa privativa, tem que ser iniciativa privativa do governador, do prefeito, naquilo que for possível essa adaptação. Então, criação de cargos, efetivo das Forças Armadas, se você leva isso para o Estado, você vai falar lá de polícia, você vai falar lá de secretarias, de autarquias estaduais, por exemplo, né? A iniciativa de leis para criar uma autarquia estadual é do governador do Estado, idem para o prefeito, tá? Então, tome muito cuidado, porque quando você se depara com uma questão, com um caso concreto, com um enunciado, falando sobre iniciativa a nível do Estado e a nível do município, geralmente se resolve vendo esse artigo 61, né? Porque ele, por força de simetria, guardadas as devidas adaptações, ele deve aparecer lá no âmbito do Estado e no âmbito do município. Deixa eu contar só uma historinha, um breve parênteses para vocês, tá? Uma vez eu fiz um parecer aqui na Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB de Pernambuco, porque questionaram um dispositivo da Constituição do Estado de Pernambuco. Salvo melhor juízo até artigo 18. Curiosidade, quem quiser olhar depois. Esse artigo 18 ele fala de competência do governador do Estado, em termos de iniciativa de leis. Olha só o detalhe que eu falei para vocês há pouco, né? Nesse artigo 18, dentre as iniciativas do governador do Estado, existe a previsão de que ele tem iniciativa privativa para propor projetos de lei em matéria tributária orçamentária.
Ou seja, no modo, né, o modo como está previsto aqui na Constituição de Pernambuco, acaba por negar a um parlamentar a iniciativa de leis em matéria tributária. Aí você vai olhar assim, mas isso está certo, Helder? Isso não está certo? Veja, o raciocínio aqui é muito simples. O raciocínio aqui é muito simples. Para a gente saber se aquela matéria é de iniciativa privativa do governador ou não, a gente tem que saber se existe paralelo para o presidente da República, né? A gente tem que ver se existe o paralelo. A pergunta é, o presidente da República, ele tem iniciativa privativa em matéria orçamentária e em matéria tributária? Olha o dedinho, ó. Não. Apenas diante da existência de territórios. Por isso que eu falei o detalhe há pouco, né? Disse, olha, muita gente lê apressadamente esse dispositivo aqui, né? Que fala sobre a competência do presidente da República, né? Sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, né? E serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Você lê assodadamente aqui e vai dizer, não, o presidente tem iniciativa sim privativa em matéria tributária. Não, ó, só apenas nos territórios. Por isso que, no âmbito do Estado, não pode ser vedado ao parlamentar apresentar um projeto de lei em matéria tributária. E aí o parecer, né, que eu redigi aqui na comissão foi exatamente pela inconstitucionalidade do dispositivo. E aí que a OAB assumisse alguma postura de propor um ADIM, né, a nível estadual, ou de repente um ADIM a nível federal, né, que isso fosse enviado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. Isso aí a gente fez o parecer, cumprimos a nossa missão consultiva aqui, eu segui nesse caminho e mostrei, olha, não existe vedação a parlamentares, por exemplo, para apresentarem projeto de lei em matéria tributária. Não existe essa vedação. Existe a iniciativa privativa do presidente em territórios. Então, numa situação comum, estadual, o parlamentar não pode ser proibido, né, de propor um projeto de lei em matéria tributária. Tá? Então, tome muito cuidado, porque essa lição aqui ela serve exatamente para isso, para você observar, né, para você observar aqui, que quando a gente está falando de iniciativa, o artigo 61 ele ajuda a gente a responder a maior parte aí, né, dos casos, das discussões que aparecem para a gente em matéria de processo legislativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou tomar água aqui para não prejudicar a garganta. Pois bem, então essa é a chamada fase introdutória, né? Essa é a chamada fase aqui de iniciativa, ou seja, aquele ato inicial, aquele ato que, né, dá o pontapé inicial ao processo legislativo. É quem vai lá no Congresso, na Câmara ou no Senado e apresenta um projeto de lei, tá? Como o processo legislativo no Congresso Nacional ele é bicameral, aí você tem, né? Ora um projeto de lei vai começar tramitando na Câmara dos Deputados, ora vai começar no Senado, né? Basicamente, em 99% dos casos aqui, o projeto vai começar a tramitação lá na Câmara dos Deputados, tá? Em 99% dos casos. Então a Câmara dos Deputados vai fazer as vezes de casa iniciadora e o Senado vai fazer as vezes de casa revisora, ou seja, começa na Câmara e depois vai para o Senado, tá? E aí depois que for aprovado no Senado vai seguir o passo comum aí do processo legislativo. Mas só para destacar, né? Você diz assim, ô Helder, 99% dos casos o processo legislativo vai se iniciar na Câmara, né? O projeto é apresentado na Câmara e o outro 1%, né? Aquele 1% vagabundo. E aí, como é que fica? É porque é possível, se vocês notaram aí pelo caput do artigo 61, que um projeto de lei seja apresentado pela Câmara, pelo Senado Federal, por uma comissão, né, por um grupo de senadores. Quando o projeto de lei parte do próprio Senado, aí o projeto inicia a sua tramitação no Senado, né? E quando eu digo aqui um projeto de lei que parte do Senado, eu estou falando de ou um projeto que está partindo, né, de uma comissão ou de um parlamentar individualmente ali que está apresentando um projeto de lei. Beleza? Então, em 99% dos casos, a discussão é essa, né? Começa na Câmara e depois vai para o Senado. Beleza? Mas vamos lá. Aprendemos aqui, vocês estão vendo aí na telinha. Fase introdutória. É aquele pontapé inicial do processo legislativo, né? Depois que o projeto de lei é apresentado, ele é protocolizado na Câmara ou no Senado, o que vai acontecer? A gente vai dar início, pessoal, à chamada fase constitutiva. Eu diria para vocês que essa talvez seja a principal fase do processo legislativo, né? Por quê? Porque é aqui onde haverá a lapidação daquela matéria bruta que foi apresentada. Então, o projeto de lei é apresentado, dali para frente ele ganha vida própria. O Congresso Nacional, né, através da fase constitutiva, vai deliberar, vai debater, vai votar, vai ouvir especialistas, vai fazer audiências públicas e vai eventualmente aqui, ó, aperfeiçoar
aquele projeto de lei que foi apresentado. Então, na fase constitutiva, a gente tem isso que está aparecendo na tela de vocês aí. A chamada deliberação legislativa e a chamada deliberação o quê? Executiva. Então, eu vou ter participação do próprio parlamento e eu vou ter participação aqui do Poder Executivo. Helder, como assim? Como é que essas participações aqui elas irão ocorrer? Eu quero que você preste muita atenção, tá? A partir de agora, porque eu vou colocar na telinha aqui e a gente vai entender um pouquinho essa fase constitutiva, né? Então a gente já entende o que é a fase introdutória, a apresentação de um projeto de lei, e agora a gente vai para onde? A gente vai para a lapidação, né? A gente vai melhorar, a gente vai limpar, a gente vai fazer o quê? O refino daquela matéria bruta que foi o projeto de lei apresentado. Então a fase constitutiva ela serve para isso. E vamos ver de que forma isso vai acontecer? Olha só, imaginem o seguinte, né? Imaginem o seguinte, eu tenho um projeto de lei que foi apresentado, né, lá na Câmara dos Deputados, ok? Então, ó, a Câmara dos Deputados aqui vai ser o quê? Vai fazer às vezes, ó, de casa iniciadora, beleza? Então, ó, a Câmara dos Deputados aqui faz às vezes de casa iniciadora. Vejam, quando o projeto é apresentado aqui, que vocês estão vendo, ó, na Câmara dos Deputados, né, que vai fazer às vezes de casa iniciadora, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Vejam, o projeto, pessoal, ele vai ser debatido, ele vai ser discutido. Ele vai passar, por exemplo, pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, olha aqui, ó, vai passar, ó, pela CCJ. O que a CCJ vai fazer? A CCJ vai ofertar um parecer dizendo, olha, esse projeto é constitucional, esse projeto é inconstitucional. Ele tem vício 1, ele tem vício 2, ele tem vício daquilo, ele tem vício daquilo, né? Inclusive, a natureza jurídica do parecer da CCJ é de natureza terminativa. Se o CCJ aponta um vício insanável daquele projeto de lei, ó, partiu de quem não tinha competência para propor. Essa matéria claramente viola uma cláusula pétrea. Se a CCJ diz isso e aponta um vício insanável, o que é que vai acontecer, pessoal? O projeto de lei tem que ser arquivado. O projeto de lei tem que ser arquivado. Tá? Então a CCJ ela tem uma função muito importante. Ela vai analisar aquele projeto de lei e vai dizer, ó, pessoal, isso está ruim, não tem como melhorar. A CCJ pode até dizer, ó, isso está errado. Se vocês não fizerem isso, aquilo, outro, o projeto tem que ser arquivado. Mas ela vai ter essa função extremamente importante, né, de emitir esse parecer de natureza terminativa e dizer, olha, é inconstitucional, não tem como resolver o problema, então paciência, né? A CCJ pode fazer isso. Ou ela pode dizer, não, está tudo certo, pode seguir o processo legislativo, tá? Outro detalhe também que é importante é que quando o projeto chega na casa, né, quando ele começa a ser debatido, ele vai também passar, ó, pelas chamadas comissões temáticas, ok? Você vai me perguntar assim, ô Helder, quais são as comissões temáticas? Não posso te dizer isso aqui, porque isso é previsão regimental, tá? Isso é previsão regimental. As únicas duas comissões que a Constituição prevê expressamente são aquelas comissões que estão lá no artigo 166, se você quiser olhar e anotar isso daí, né? O artigo 166 ele fala sobre Comissão de Finanças e Orçamento, então é uma comissão que vai atuar no processo de criação da lei orçamentária, então o texto já diz que essa comissão vai ofertar um parecer, então a existência dessa comissão ela independe de regimento interno, ela já é prevista na Constituição, né? E tem uma outra comissão também que está lá no artigo 62 do texto constitucional, que é uma comissão mista, composta de deputados e senadores, que vão ofertar o quê? Vão ofertar um parecer sobre a medida provisória que foi expedida pelo presidente da República. Então, quando o presidente da República ele expede uma medida provisória, ele envia para o Congresso Nacional, que vai ofertar o seu parecer aqui pela comissão mista, e depois, ó, esse projeto, essa medida provisória vai ser, né, vai iniciar um processo legislativo para que ela seja convertida em lei ou não. Então, assim, ó, as comissões temáticas elas estão previstas em regimento interno, mas essas duas únicas comissões elas têm assento constitucional. Artigo 166, a Comissão de Finanças e Orçamento, e artigo 66, a comissão que trata, né, o artigo 62, né, que é a comissão que trata sobre medida provisória, a comissão mista que vai ofertar um parecer aqui sobre a medida provisória. Então, assim, ó, quando um projeto de lei é apresentado, ele vai tramitar por todas as comissões temáticas que tenham relação com aquela matéria. Então, imagine, a gente tem lá um projeto de lei que cria uma política pública
para que o Estado promova, né, a defesa do meio ambiente. Então, o projeto de lei desses termos, ele vai passar naturalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, né, vai passar pela Comissão do Meio Ambiente, né, vai passar ali pela Comissão de Finanças e Orçamento, porque pode estar gerando um aumento de encargo ou despesa para a administração pública, né? Então, todas as comissões temáticas que guardam pertinência com o objeto daquele projeto de lei vão debater. E aí o debate é de diversas formas, né? Artigo 58 lá da Constituição, que fala sobre comissões, vai dizer, ó, que as comissões podem convocar autoridades, realizar audiências públicas, podem ouvir especialistas. Então é muito comum. Se você olhar no Google, você vai ver, por exemplo, debates, né, audiências públicas na Câmara dos Deputados para debater o pacote anticrimes, né, para debater juízo das garantias, né? Então, assim, é muito comum a gente ter debates de alto nível, inclusive, muitas vezes tem debates bem bacanas. Mas por quê? Porque as comissões temáticas, elas precisam fazer isso. Elas precisam debater, elas precisam aperfeiçoar, elas precisam fazer o que? Elas precisam melhorar aquele projeto que foi apresentado. Esse é o trabalho, né? Essa deliberação executiva aqui, que é a participação do presidente da República, ou melhor dizendo, do Congresso Nacional, ela tem essa importância, né, de melhorar, de trabalhar decentemente aquele projeto de lei, né, que foi apresentado. Então, casa iniciadora, tá? Vai passar por tudo isso. Helder, o projeto de lei, depois que ele tramita, né, nas comissões temáticas, na Comissão de Constituição e Justiça, etc., na casa iniciadora, quando ele é aprovado de que forma? Né? Qual é o quórum aqui? Vai depender se é uma lei complementar ou se é uma lei ordinária, a gente já viu isso, né? Se for lei complementar, maioria absoluta. Se for lei ordinária, maioria relativa. Então, ó, passou por todas as comissões, foi todo debatido, tem parecer, audiência pública, etc. e tal. O que, que vai acontecer? Esse projeto é lançado a plenário para que o plenário vote. Se o projeto de lei é rejeitado, naturalmente, o que, é que vai acontecer? Arquivo morto. O projeto vai ter que ser arquivado. Ele nem vai poder, inclusive, ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Só pode ser apresentado na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte, né? A menos que maioria absoluta dos parlamentares assinem o requerimento pedindo para apresentar novamente esse projeto de lei. Guarda esse detalhe, tá? Então, se um projeto ele é rejeitado na casa iniciadora ou na casa revisora, esse projeto de lei ele é arquivado, ele só pode ser reapresentado no ano seguinte. Agora, se uma maioria absoluta se reunir e falar assim, vamos botar para debater de novo, eu acho que a gente não amadureceu a ideia. Apresenta no mês que vem esse projeto de lei de novo. Se maioria absoluta assinar o requerimento, aí o projeto pode ser reapresentado, tá bom? Mas olha assim, ó. Mas olha aqui, ó. A lógica é essa. Foi colocado em votação, foi rejeitado, arquivo morto. Só pode ser reapresentado no ano seguinte. Agora, se maioria absoluta pedir, o projeto pode ser apresentado novamente, tá? Então ele é submetido à apreciação do plenário. Quando ele é aprovado na casa iniciadora, o que é que vai acontecer? Vai ser enviado para a casa revisora, que na maioria dos casos aqui, ó, casa revisora é exatamente quem? O Senado Federal. Helder, o que é que vai acontecer na casa revisora? A mesma coisa que aconteceu na casa iniciadora. Comissões temáticas, Comissão de Constituição e Justiça, submissão a plenário para que aquela matéria seja votada. Tá? Então não tem absolutamente nenhum problema. Vai acontecer na casa revisora a mesma coisa que aconteceu na casa iniciadora. Debate, aperfeiçoamento, audiência pública. Vai tramitar por todas as comissões temáticas que no Senado exista sobre aquela determinada matéria. Tá? Só uma curiosidade aqui. As comissões temáticas na Câmara não são as mesmas comissões temáticas do Senado. Porque, primeiro, né, o tamanho da casa, né, a Câmara tem condições de ter muito mais comissões do que o Senado, né, e segundo, como isso é matéria regimental e cada casa tem o seu regimento, aí é a autonomia de cada uma. Eu posso ter, por exemplo, um projeto de lei que tramitou por uma comissão específica na Câmara e que não tem uma comissão igual no Senado e, portanto, ela pode ter tramitado por 5 comissões na casa iniciadora e 2 na casa revisora, né? Então, as comissões temáticas, elas não são coincidentes, tá? Há comissões que tem na Câmara, que não tem no Senado, e há comissões que tem no Senado, que não tem na Câmara. Por quê? Isso é matéria de regimento interno, beleza? Outro detalhe também importante, tá? Isso está lá no artigo 58. Eu falei agora para você, né? Quando passa pelas comissões temáticas, pela Comissão de Constituição e Justiça, para aprovar o projeto de lei, o que precisa acontecer? Tem que submeter à votação do plenário, ou por maioria absoluta, se for lei complementar, ou por maioria relativa aqui, né, se for, naturalmente, uma lei ordinária. Tranquilo?
Então, prestem muita atenção, né? Prestem muita atenção aqui nesse detalhe, porque isso é muito importante para a gente poder observar. Tranquilo? Então, até aqui, tudo bem? Casa iniciadora, casa revisora. É importante a gente perceber esse detalhe, porque isso nos ajuda na hora de estudar, né? Isso nos ajuda aqui na hora de entender o conteúdo, e aí a gente dá, obviamente, continuidade na sequência aos nossos estudos, tá certo? Então, vamos seguir aqui para a gente poder perceber esse detalhe. Então, como eu estava dizendo, né? Casa iniciadora, casa revisora. Detalhe importante lá do artigo 58 da Constituição. Olha só. O artigo 58 diz que se o regimento interno autorizar, olha só que interessante, se o regimento interno autorizar, a comissão temática, né, ou uma comissão temática específica, ela pode aprovar em caráter terminativo um projeto de lei. Helder, não entendi. Como assim aprovar em caráter terminativo? Olha só. A Constituição autoriza que o regimento interno possa prever a seguinte situação: que um projeto de lei possa ser aprovado na Câmara ou no Senado sem precisar passar pelo plenário. Isso se chama processo legislativo abreviado. Olha só que interessante. Aqui, ó. Processo ó. Legislativo abreviado. Ou seja, é aquele projeto de lei abreviado. Opa, deixa eu apagar aqui para escrever correto. Processo legislativo aqui, abreviado, tá? Processo legislativo aqui, ó, abreviado. O que é o processo legislativo abreviado? É aquela matéria, aquela proposição, aquele projeto de lei que é aprovado na comissão temática em caráter terminativo, sem precisar submeter a plenário, tá? Sem precisar submeter a plenário aqui. Então, ó, nesse sentido, é o regimento interno que vai prever. Se o regimento interno prever, pode acontecer. Ou seja, na prática, eu posso ter um projeto de lei que foi aprovado na Câmara pelo regimento interno, eu posso ter um projeto de lei aprovado no Senado pelo seu próprio plenário. Por quê? Porque o regimento interno das duas casas podem dar um tratamento diferente. Uma pode autorizar efetivamente aqui um processo abreviado e a outra não pode não autorizar. Beleza? Então, ó, toma cuidado que o nome disso aqui pode cair em prova. Processo legislativo, ó, abreviado. É o regimento interno quem tem que autorizar. Ô, Helder, então se o regimento interno autorizar, acabou, não tem o que fazer, vai ter que votar lá na comissão, e pode não ir para o plenário? Porque você pode ter uma comissão que é tomada por um grupo parlamentar e um outro grupo de oposição pode querer levar isso para o plenário. Como é que acontece essa discussão? Aí a Constituição dá uma solução. A Constituição diz assim, ó, que se o regimento interno autorizar esse processo legislativo abreviado, ele pode ser descartado se 1/10 dos membros da casa disserem assim, ei, vem cá. Vamos votar na comissão não, vamos votar em plenário. Aí tem que ter 1/10, 10% dos parlamentares aqui podem pregar aquele projeto de lei e levar para plenário, mesmo que o regimento interno traga essa previsão. Beleza? Então, isso aqui pode, né, mitigar a regra do processo legislativo abreviado. Não confunda com o que eu falei, né, há pouco. Qual a ideia aqui? Preste atenção. Se um projeto de lei é rejeitado, ele vai para o arquivo morto. Ok? Ele só pode ser apresentado na sessão legislativa seguinte. Para ele ser reapresentado na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, precisa de maioria absoluta dos membros da casa requererem a apresentação daquele projeto de lei. Agora, 1/10 aqui tem a ver com o quê? Com retirar da comissão temática e levar para votação em plenário aquela matéria que o regimento interno dispensa. O regimento interno pode dizer assim, não precisa mandar a plenário, a comissão, de modo terminativo, pode resolver o problema. Para que isso vá para o plenário, tem que ter o requerimento de 1/10 dos membros da respectiva casa, beleza? Não confundam isso daqui, que é um ponto importante para a gente poder observar. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso raciocínio. Helder, casa iniciadora, casa revisora. O projeto foi aprovado na casa iniciadora, vai para a casa revisora agora. Se a casa revisora aprova também o projeto de lei do jeito que ele veio, o que é que vai acontecer? Aí, pessoal, a gente dá início, eu vou até sair da telinha aqui, a outra fase. Qual é a outra fase? A fase aqui, ó, da chamada deliberação executiva, ok? Deliberação aqui, ó, executiva. E aqui, conforme a gente estava vendo, participação aqui do Poder Legislativo, isso aqui é deliberação legislativa, né?
É a fase mais importante aqui, digamos, do processo legislativo. Então é votação na Câmara, votação no Senado, né? Quando os projetos aqui eles são aprovados, o projeto é aprovado na Câmara e no Senado, o que é que vai acontecer? Vai para a deliberação executiva. O que é que vai acontecer na deliberação executiva aqui, pessoal? O presidente ele vai receber essa notificação, ele vai receber a mensagem do Congresso, né, dizendo, ó, aprovamos aqui esse projeto de lei. Né? Na verdade, é a Casa Revisora que envia para o presidente da República. Então, aqui dá início a chamada deliberação executiva. O que é que vai acontecer aqui na deliberação executiva, pessoal? Qual é a lógica aqui na deliberação executiva? A gente vai ter, ó, o presidente, né? A gente vai ter o presidente aqui recebendo esse projeto de lei e ele vai receber, ele vai ter aqui, ó, o prazo constitucional de 15 dias úteis. Para quê? Para que ele sancione ou vete o projeto de lei. Então, quando é aprovado na Câmara e no Senado, aquilo é enviado para o presidente da República, que vai ter um prazo aqui de 15 dias úteis para quê? Para ele sancionar ou para ele vetar o projeto de lei. Tá? Lembrando, o presidente pode vetar um projeto de lei? Claro que pode, o veto vai ser expresso, ele vai dizer o que ele não concorda e o porquê dele estar vetando aquele projeto de lei. Tá? Lembrando o seguinte, quando nós estamos falando aqui, ó, de veto, eu vou até colocar em outra cor aqui, quando nós estamos falando aqui, ó, de veto, tá? Quando nós estamos falando aqui de veto, a gente precisa entender que esse veto ele vai ser expresso, tá? Vai ser expresso. Pode ser um veto parcial. Como assim um veto parcial, tá? Ele pode ser parcial, ele pode ser total, ok? Como assim, Helder? Veto parcial e veto total. Veja, o presidente pode dizer assim, ó, discordo de todo o projeto de lei. Discordo dos 4 primeiros artigos. Isso é veto parcial ou veto total, tá? Óbvio que ele não pode vetar uma palavra, ele não pode vetar uma expressão, para não mudar o sentido. Mas ele pode vetar um artigo, ele pode vetar 2 artigos, 3 artigos, ele pode vetar toda a legislação aprovada, né? Lembrando também, detalhe, o veto pode ser o quê? Ele pode ser um veto político, né? Quando o presidente diz assim, não concordo, eu acho que não atende aos interesses públicos, esse veto aqui, né? Então são razões políticas, razões de conveniência e oportunidade, né? E o presidente tem um outro veto também, que é o chamado veto jurídico, ok? Que aí sim é aquela hipótese de controle preventivo de constitucionalidade. Então o que é que o presidente vai fazer aqui? Ele vai dizer, não concordo com esse projeto de lei porque ele é inconstitucional. Ele partiu de que não tinha competência para propor, né? Ele foi votado e foi aprovado por um quórum que a Constituição não autoriza. Então o nome disso aqui é veto jurídico, tá? É veto jurídico. Então são esses os detalhes aí do veto. Então veja, nesse prazo de 15 dias úteis, aqui, imaginemos por hipótese que o presidente mostre um veto aqui. Ele vai lá e veta, né? O presidente vetou um projeto de lei. O que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar essa informação. O que vai acontecer aqui quando o presidente da República ele veta um projeto de lei? Né? Vetou ali, disse que a matéria é inconstitucional, disse que a matéria é isso, é aquilo, vetou. Acabou o processo legislativo? O projeto de lei é arquivado? Não, tá? Não. Por quê? Porque quando ele veta o projeto de lei, o próximo passo é o seguinte, é o retorno, né, do projeto de lei. Para quê? Para que o Congresso Nacional, no espaço de 30 dias, delibere, ok? Delibere sobre o veto. Se vai manter ou vai derrubar. Para derrubar o veto, preste atenção nisso daqui, tá? O veto está lá. Se o Congresso não concorda com o veto, o que é que o Congresso tem que fazer? Né? Sessão lá conjunta da Câmara e do Senado. O que é que o Congresso vai fazer? O Congresso tem que ter, ó, maioria absoluta para o quê? Para derrubar o veto do presidente da República. Ok? Então lembre-se, tá? Foi aprovado pela Casa Iniciadora, foi para a Casa Revisora. No espaço de 15 dias úteis, o presidente disse, não concordo, está todo errado esse projeto de lei. Beleza, presidente, tua palavra não termina com o processo legislativo. Vai retornar para o Congresso Nacional, que num prazo de 30 dias vai deliberar sobre a manutenção ou a derrubada do veto. E para derrubar o veto, o Congresso, em sessão conjunta, Câmara e Senado, vão ter que fazer o quê? Vão ter que alcançar uma maioria absoluta. Se não alcançar a maioria absoluta, o veto vai ser o quê? Mantido, e aí acaba
o projeto de lei, tá? Ô Helder, se o Congresso Nacional dá uma pancada no presidente da República e diz assim, eita, tu tá maluco, pô, a gente não concorda contigo, teu veto aí tá todo errado, não tem motivo nenhum aqui para tu vetar esse projeto de lei. O que é que vai acontecer? Aí é o seguinte, pessoal, presta atenção no detalhe que eu vou falar para vocês aqui, tá? Presta muita atenção nesse detalhe. Quando o Congresso Nacional, ele derruba o veto do presidente da República, estou botando uma aguinha aqui, tá? Quando o presidente da República, né, tem o seu veto derrubado pelo Congresso Nacional, esse ato, pessoal, equivale a um ato de promulgação da lei. Porque nesse caso aqui, quando se derruba o veto do presidente da República, a lei foi aprovada. Perceberam? O ato jurídico, né? A consequência da derrubada do veto. Quando o Congresso Nacional, vou repetir, derruba o veto do presidente da República, a consequência jurídica é equivalente à promulgação da lei. Ou seja, a lei, a partir de aqui, passa a existir. A derrubada do veto nada mais é aqui, basicamente, do que um ato equivalente à promulgação do projeto de lei. Tranquilo? Então aí, ó, é a certidão de nascimento aqui do projeto de lei, ok? Inclusive, o presidente da República aí, ele vai ter um prazo, né, de 48 horas para poder publicar ali o projeto de lei e tal. Se ele não publicar, né, a lei que foi aprovada pela derrubada do veto, se ele não publicar, aí que vai fazer isso é o presidente do Senado, ou se não o vice-presidente do Senado, tá? Então, preste atenção nesse detalhe aqui. O presidente vetou o projeto de lei. Acabou o processo legislativo? Não. Volta para o Congresso Nacional, que num prazo de 30 dias vai deliberar se derruba ou se mantém um veto. Para derrubar o veto, tem que ter maioria absoluta. Se derrubar o veto, esse ato aqui equivale à promulgação da lei. A lei é criada com a derrubada do veto. Próximo passo é a fase complementar, que é exatamente a sua publicação, tá? Para que ela incorpore na ordem jurídica aqui e, consequentemente, comece a produzir efeitos. Tranquilo? Então, preste atenção nesse detalhezinho aqui, que ele é importante para a gente poder perceber. Beleza? Agora, olha só. Eu fiz aqui um movimento, né? Vou até voltar na telinha, de explicar para vocês o mais difícil. Agora, vamos olhar aqui o mais fácil, né? Uma questão contrária aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui pelo detalhe, né? Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui no seguinte sentido. Vou colocar aqui, ó, para a gente poder observar, tá? Opa, saiu da minha telinha? Não, eu quero uma telinha em branco que está sem. Pronto, agora apareceu. Então, olha só, vamos fazer o detalhe mais básico aqui, mais tranquilo, né? Vamos fazer aqui o detalhe mais básico e mais tranquilo. Helder, projeto de lei foi apresentado, né? Foi apresentado ali pelo presidente da República, aliás, foi apresentado pelo presidente, beleza. Aí o que aconteceu? Houve a conclusão aqui na casa iniciadora. Então vou colocar aqui, ó, Câmara dos Deputados. Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí vai para onde? Vai para o Senado Federal. Ô Helder, se na casa revisora há alteração aqui de algum tipo de conteúdo propriamente da lei, o que é que vai acontecer? O próximo passo é mandar para o presidente da República? Não, tá? Preste atenção no que eu vou dizer. Isso, inclusive, já caiu em prova. Tá? Isso, inclusive, já caiu em prova. Quando há alteração na casa revisora, tem que voltar para a casa onde iniciou o processo legislativo. Por quê? Porque retorna para a casa iniciadora, que ela vai deliberar exclusivamente, preste atenção nisso daqui, tá? Ela vai deliberar exclusivamente sobre o que foi alterado na casa revisora. Então imagina, casa iniciadora aprovou 10 artigos. Chega lá na casa revisora, a casa revisora faz assim, não, a gente vai aprovar com 5. Mudou o conteúdo, não é verdade? Então tem que voltar para que a casa iniciadora ela dê a palavra final. E aqui preste atenção. A casa iniciadora, quando ela vai deliberar exclusivamente sobre o que foi alterado na casa revisora. Não vai falar de tudo novamente, não vai abrir o processo legislativo todo de novo, tá? Ela vai deliberar sobre aquilo que foi objeto de alteração na casa revisora. Inclusive já caiu em prova e tem jurisprudência do STF já pacífica há muito tempo, que se a casa revisora muda a palavra, detalhe, né?
faz uma fusão de dois artigos para formar um, muda só a questão estrutural, não altera o conteúdo, não altera o sentido, não precisa voltar para a casa iniciadora, tá? Retorna para a casa iniciadora apenas aquelas alterações de conteúdo propriamente que vão mudar o sentido daquilo que foi aprovado, ok? E quando volta, a casa iniciadora ela vai fazer o quê? Ela vai deliberar exclusivamente sobre o que foi alterado. E aí é o seguinte, a casa iniciadora ela pode concordar ou ela pode discordar, né? Se ela diz assim, não, pô, vocês estão malucos, tem que aprovar com 10 artigos mesmo e não com 5. O que é que ela vai fazer? Ela vai mandar para o presidente da República. Ela vai mandar para que o presidente sancione ou vete aquele projeto de lei, né? Então perceba aqui que no final das contas, no processo legislativo, a proeminência, né, a vantagem aqui, a maior força, o maior poder é exatamente da casa iniciadora, porque é ela, no final das contas, que vai dar a palavra final, né? Se a casa revisora altera o sentido, altera o conteúdo, ela vai ser consultada novamente e aí ela vai dar a palavra final, se concorda ou se não concorda com aquele teor ali, com aquilo que efetivamente foi objeto de alteração na casa revisora. Mas olha só, vou sair da telinha aqui novamente. Coisa mais fácil aqui de acontecer, tá? Coisa mais fácil. Projeto, tá? Projeto. Foi apresentado ali, foi aprovado na casa iniciadora, né? E foi aprovado aqui pela casa revisora. O que é que vai acontecer? Se o presidente considerar, conforme eu tinha dito, né, no todo ou em parte a lei inconstitucional ou contrária ao interesse público, ele vai poder vetar, total ou parcialmente. E vai ser no prazo exatamente de quê? De 15 dias, tá? Vai ser exatamente no prazo de 15 dias. Quando o presidente faz isso, aí ele vai fazer o quê? A gente viu na outra tela, né? Ele vai mandar para o Congresso Nacional, né? Ele vai informar para o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, né? Então ele vai informar o presidente do Senado Federal que ele vetou por tais ou quais razões. Então ele vai mandar isso através de um texto, tá? Se quiserem olhar depois, leiam ali com muito carinho o artigo 66 do texto constitucional, tá certo? Então ele fez isso, ó, paciência, beleza. A gente já viu aí que basicamente, né, a gente vai ter aí esse prazo, né, de 30 dias para que o Congresso Nacional delibere sobre aquele veto do presidente da República, tá? Se quiser manter, vai ter que para derrubar, vai ter que alcançar ali a maioria absoluta. Mas olha só para a gente voltar aqui e ver a questão mais fácil. Casa iniciadora, casa revisora, presidente da República, e aí o presidente da República faz o quê? Ele sanciona, tá? Ele vai aqui fazer o quê? Ele vai sancionar o projeto de lei, tá? Quando, opa, saiu aqui, ó. Deixa eu voltar na tela. Quando ele sanciona o projeto de lei, tá? Quando ele sanciona o projeto de lei, o que é que vai acontecer? Qual é o próximo passo, né? Passo tranquilo aqui para a gente poder observar também. Depois que o presidente sanciona, o próximo passo é aquele passo tranquilo de promulgar e fazer publicar a lei, tá certo? Então, esse é o detalhe interessante aqui que a gente precisa observar. Então, se o presidente concorda, né, ele vai ali sancionar, né? E se o presidente aqui, deixa eu anotar aqui, ó. Se o presidente apresentou sanção, concordou, né? Concordou, o que é que vai acontecer? Vai ter aqui, o próximo passo é a promulgação. Então, ó, a certidão de nascimento da lei propriamente, né? E depois, ó, a publicação. Beleza? E depois aqui, ó, a publicação. Lembrando, tá? Isso já caiu em prova também. O fato do presidente sancionar o projeto de lei não significa que vão se convalidar todos os vícios, acaso existentes no processo legislativo. Explique isso melhor. Imagina que o projeto era para ter sido apresentado pelo presidente e foi apresentado por um deputado, por um grupo de deputados. Aí o presidente, na hora de sancionar ou vetar, ele olha e diz assim, eita, era para eu vetar, né? Porque esse projeto partiu de quem não tinha competência para propor. Eu deveria ter sido o autor desse projeto de lei. Aí o presidente olha assim, pensa melhor e diz, não, mas esse projeto está bacana. Eu acho que se eu fosse apresentar o projeto de lei, eu apresentaria exatamente desse jeito. Então ele vai lá e diz, então concordo e sanciono. Significa que houve convalidação do vício? Claro que não. Tá? Claro que não. Inclusive, mesmo que ele sancione, ele pode na semana seguinte propor um ADIM. Tá? Então, a sanção do presidente aqui não tem um condão de promover a convalidação de todos os vícios eventualmente ocorridos no processo legislativo propriamente. Então, isso que está aparecendo na tela de vocês aí é o mais básico. Aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora, vai para a sanção, depois promulgação e publicação, né? Lembrando que o seguinte, deixa eu voltar na telinha aqui para vocês observarem, tá? Essa fase de promulgação aqui, ó,
e de publicação é exatamente a terceira fase, a fase derradeira do processo legislativo, que é exatamente o quê? A fase complementar. Beleza? Que é exatamente aqui a fase complementar. Então, ó, o que a gente observa aqui? O presidente sancionou, né? Vai lá, promulgou e fez publicar. Agora, tem um detalhezinho que a Constituição coloca também, é o seguinte, porque isso daqui, ó, eu estou falando de uma sanção expressa, tá? Então, uma sanção aqui expressa, ou seja, no prazo de 15 dias úteis, o presidente vai lá e diz assim, eita, concordo e vou sancionar. Agora, como o presidente ele tem um prazo aqui, ó, de 15 dias úteis, como ele tem um prazo aqui de 15 dias úteis, imaginem que ele não faça nada, deixe passar esse prazo de 15 dias úteis. O que é que vai acontecer? A Constituição diz, pessoal, que haverá sanção tácita. Então, o que é a sanção tácita aqui? Tá? O que é a sanção tácita? A sanção tácita aqui, ó, é quando passa, ok? É quando passa o prazo de 15 dias úteis e o presidente não se manifesta. Então, a sanção tácita é exatamente isso daqui, tá? E aí, quando há sanção tácita, o que é que vai acontecer? A Constituição diz que o presidente, ó, ele vai ter 48 horas. Ele vai ter 48 horas para promulgação, ok? Para promulgação da lei. Ou seja, para expedir aqui a certidão de nascimento de que a lei foi criada. Beleza? Então, se ele sancionou tacitamente, 48 horas aqui para a promulgação, tá? Isso é a mesma coisa que acontece, muita atenção nesse detalhe aqui, isso é a mesma coisa que acontece nessa situação aqui, ó. Veto do presidente da República. O presidente vetou, ele vai lá, nos termos do artigo 61, mandar as razões do veto dele, via presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Então ele manda as razões lá, né? Vocês viram aí, ele vai mandar para o presidente ali, né, do Senado, as razões do seu veto. E aí o que é que vai acontecer? Havendo lá o veto, esse veto vai ser apreciado exatamente no espaço de 30 dias a contar do recebimento, né? E o veto, para ser derrubado, precisa de maioria absoluta dos deputados e dos senadores. A gente já falou sobre isso aqui, beleza? Então a gente já falou sobre esse elemento aqui. Então, ó, nesse caso, quando o presidente veta e o Congresso derruba o veto dele, o que é que vai acontecer? Essa mesma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar. Perdão, que está aqui. Se o presidente sancionar implicitamente, né, sanção tácita, ou houver a derrubada do seu veto, ele vai ter 48 horas para promulgar. Ok? É a mesma regra. A mesma regra. Sanção tácita ou derrubada de veto, é o presidente que vai ter 48 horas para promulgar o projeto de lei aprovado, né? Ou seja, expedir a certidão de nascimento. Se ele não fizer isso, o presidente do Senado tem 48 horas. Se o presidente do Senado não fizer, a gente vai ter ali 48 horas para o vice-presidente do Senado, tá? Então, ó, essa é a lógica, essa é a dinâmica aqui do processo legislativo. Vamos recapitular para a gente poder observar, tá? O que é aqui, olhando para essa ideia que está aqui aparecendo para vocês? O que é a fase introdutória? É aquela fase em que há a apresentação do projeto de lei. É aquela fase em que alguém vai lá e protocola um projeto de lei. E essa iniciativa ela pode ser de iniciativa privativa ou concorrente. Eu posso ter a legitimidade de um único ente, de um único órgão para aquele projeto de lei, ou eu posso ter aquela competência partilhada, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, a segunda fase é a fase constitutiva, que aqui é onde vai acontecer todo aquele debate, toda aquela situação aqui do processo legislativo. Deliberação legislativa nas comissões temáticas e no plenário, isso o regimento pode dispensar, né, e pode autorizar em caráter terminativo a aprovação na comissão temática respectiva, né? Então, aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora, vai para o presidente da República, que pode sancionar expressamente, aí ele vai promulgar e vai publicar, ou ele pode sancionar tacitamente, se passar o prazo de 48 dias, ele não apresentar a manifestação, e aí quando ele faz isso, ele vai ter um prazo de 48 horas para promulgar. Se ele não fizer isso, o presidente vai fazer, o presidente do Senado. Se o presidente não fizer, o presidente do Senado vai ser o vice-presidente. Beleza? Então essa é uma hipótese. A outra hipótese é, o presidente pode vetar o projeto de lei. Quando ele veta, ele manda as razões dele num prazo de 48 horas para o presidente do Senado, né, que é o presidente do Congresso Nacional, que vai, a partir do recebimento dessas razões de veto, ter um prazo de 30 dias para deliberar se mantém ou se derruba o veto do presidente da República. Naturalmente, é a questão mais básica, né? Se o Congresso diz assim, poxa, tá certo, presidente, de ter vetado, e mantém o veto, arquivo, né? O projeto é arquivado
e vai se aplicar apenas aquela hipótese que eu disse para vocês. Se maioria absoluta pedir, ele pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, se não, só na sessão legislativa seguinte, tá? Então, ó, para derrubar o veto do presidente da República tem que ter maioria absoluta. Se não alcançar a maioria absoluta, o veto é mantido e o projeto é arquivado, né? Se derrubaram o veto, o que é que vai acontecer? A mesma regra da sanção tácita. O presidente tem prazo de 48 horas. Se não fizer, o presidente do Senado vai ter que promulgar em 48 horas. Se ele não fizer, o vice-presidente do Senado. Beleza? Então, essas são as fases aqui do processo legislativo. Lembrando, tá? Como a gente aprende no controle de constitucionalidade. Excepcionalmente, o processo legislativo pode ser controlado, o Supremo Tribunal Federal pode intervir. Vejam, o Supremo tem uma jurisprudência muito restrita, né? Na maioria das vezes fala assim, ó, isso é matéria interna corporis, eu não vou me meter, vocês que se virem aí. Excepcionalmente, pessoal, se o processo legislativo, né, a matéria trabalhada naquele projeto de lei, por exemplo, estiver violando uma cláusula pétrea, ou o procedimento estiver violando o que eu chamei no início da nossa conversa, né, de devido processo legislativo, se estiver violando esse devido processo legal aqui legislativo, ou uma cláusula pétrea, excepcionalmente o Supremo pode intervir. E aí ele vai intervir quando? Naquelas hipóteses em que o deputado ou o senador pode impetrar um mandado de segurança, né, dizendo, Supremo, por favor, tranque esse processo legislativo, porque estão querendo me forçar aqui a participar de uma votação de uma matéria que claramente está violando a Constituição. Seja violando o devido processo legislativo, seja porque está violando a cláusula pétrea. Eu não quero me meter nesse negócio. Por favor, resolva esse problema. E aí a gente pode ter o quê? A gente pode ter, naturalmente aqui, uma deliberação e um controle, tá? Mas via de regra é o seguinte, termina o processo legislativo, alguém vai lá e propõe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória, para que haja basicamente o quê? Para que haja o controle daquela lei que foi aprovada. Tranquilo? Então, lembrem-se, tá? Fase complementar aqui a promulgação que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Desse lado aqui, ó, mais para cá. Vocês estão vendo um pouquinho mais para baixo aqui. A promulgação é a certidão de nascimento da lei, a publicação é exatamente quando a lei entra no mundo jurídico e está apta a produzir os seus efeitos, né? Óbvio que tem uma outra lei que pode ter vacatio legis, mas a regra, tá, do processo legislativo é exatamente essa aqui que a gente viu. Então, ó, muito cuidado com o artigo 59, artigo 61, né? Essas três fases aqui do processo legislativo que estão dispostas exatamente dessa forma aí que vocês estão observando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa parte teórica aqui do processo legislativo. É bom e a gente vai fazer isso. Vamos responder questões para que a gente consiga, né, colocar em prática tudo que a gente aprendeu acerca do processo legislativo em si, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês, um forte abraço. Vamos embora estudar processo legislativo. Até a próxima, pessoal.